Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui eu vou gravar ele um pouco diferente dos outros que eu gravei. Geralmente, quando eu vou preparar alguma apresentação, eu faço um mini roteirinho, seja uma apresentação acadêmica ou uma discussão aqui mesmo. Quando eu vou debruçar sobre um tema, geralmente eu preparo alguma coisa. Mas dessa vez eu decidi fazer um pouco de mão livre. É, então, assim, eu nem sei exatamente do que eu falarei. Então, o título do vídeo não foi pensado a priori. Mas partindo no comentário que um camarada fez aí na minha último vídeo que eu publiquei, eu vou colocar aqui na tela. Eu vou refletir a partir de um pouco do que ele falou. Supor que o nome do camarada é Paulo, pela arroba dele aqui no YouTube, mas ele falou assim: gosto da visão de que a morte é o motivador último da vida. A morte é mais que inescapável, ela é essencial. Eu acho que não existem muitas diferenças radicais acerca de inescapável e essencial, né? O que é essencial é inescapável, mas, e de certa forma, se algo é inescapável, é de certa forma essencial ao que se trata, né? Mas eu acho interessante que a forma de enunciar, de fato, muda um pouco a nossa relação com a coisa, né? Quando você fala que a morte é essencial, quando fala que a morte é inescapável, né? Dá uma certa ideia de que a gente queira escapar dela, mas não possa, uma postura meio trágica acerca da questão. Enquanto quando você fala que ela é essencial, ela só é, né? Que é uma postura até mais próxima do que propõem os estoicos, né? Assim, a natureza ela só é, né? Então, assim, ela não é boa nem ruim. Bom e ruim são coisas que nós atribuímos à natureza. Mas acho que no limite nós concordamos acerca dessa questão. A diferença principal é a forma de enunciar e suas consequências. Voltando para o comentário do camarada, é pelo fato de que eu vou morrer que vale muito a pena o fardo de viver. Se eu não fosse morrer, se eu fosse imortal, faria-me sentido passar 12 horas no TikTok vendo, né, vendo vídeos, scrollando, por exemplo. Mas como somente é o dia da minha sepultura que me vigia, por isso mesmo decido perseguir meus objetivos, né? É, acho que também segue em casamento, que eu comentei naquele último vídeo, né? É, que eu comentei da minha leitura de Epiteto, né? E como depois que você aceita que a morte vai vir, você se torna muito mais capaz de viver a sua vida com uma certa tranquilidade, né? Com uma certa noção de, bom, aproveitar esse espaço que eu tenho para viver, porque se eu ficar só choramingando e reclamando, eu vou morrer do mesmo jeito, só que sem ter feito nada para eu aproveitar esse tempo aqui na Terra. Voltando ao comentário, né, para terminar, acho que a lei da conservação de massa nos ajuda a entender a morte também. A matéria não se cria nem se destrói, apenas muda de forma. Por essa razão, podemos dizer que a mesma força que criou Heráclito e Nietzsche está conosco nesse exato momento, o devir. Perfeitamente, acho que assim, a questão do devir está presente na obra de ambos, né? Sim, Heráclito, de certa forma, é o criador do devir, enquanto essa filosofia, né, filosofia do devir. E Nietzsche também fala, de certa forma, do devir, né? Vontade de potência é uma questão muito intrínseca à obra de Nietzsche, e vontade de potência, potência é poder vir a ser é devir. Então Nietzsche está falando também de devir em sua obra. Eu dei uma olhada no canal aí do camarada, ele fala bastante de Nietzsche, é um autor aparentemente muito importante para ele. Eu tenho historicamente algumas rixas com o Nietzsche. Eu acho que sim, tem muitas coisas boas em Nietzsche. Eu não sou um grande leitor de Nietzsche também. Eu conheço os conceitos principais da obra, mas o único livro de Nietzsche que eu li por íntegra o Assim Falou Zaratustra, né? Inclusive, eu acho que ler o Assim Falou Zaratustra me ajudou a ter uma visão mais sóbria de Nietzsche, menos próxima daquela ideia de um. Não sei descrever, mas eu sinto que ler me deu uma visão mais madura do Nietzsche do que ele me aparentava de orelhada, né? Nietzsche me pareceu sempre um autor um pouco imaturo, mas depois que eu li ele até me pareceu até uma pessoa um pouco mais sóbria, apesar de seu fim trágico de Nietzsche, né? Ele morreu de certa forma louco, né? Mas o que esse comentário
me evocou, assim, primeiramente eu faço um vídeo sobre um comentário, especialmente para incentivar que mais pessoas façam comentários, para que a gente possa é, promover essas discussões. A minha intenção aqui nesse canal é justamente que a gente possa promover essas discussões, buscando entendimentos, buscando novas formas de ver a vida, né? Acho que na internet as pessoas estão muito se fechando em formas únicas de ver a vida, as pessoas vão atrás de pessoas que concordam com elas para ficarem eternamente concordando umas com as outras, num 69 diabólico de, de ideias, e as pessoas vão só se isolando, isolando, isolando. Acho que isso é uma coisa muito trágica da internet. O camarada comentou da questão do TikTok, né, de quem fica muito tempo, muito tempo, muito tempo vendo vídeos no TikTok sem vídeos que não agregam em nada, né? Porque esses vídeos rápidos, eles não costumam ter muita informação. Eles costumam ser só uma dose mínima de dopamina para você ficar viciado. Eu acho engraçado que muita gente faz terrorismo sobre drogas. Eu não tô aqui querendo defender droga nenhuma, não. Assim, eu sou, como você já pode ter visto, eu sou tabagista, eu fumo tabaco, mas eu não tô aqui querendo fazer defesa. Eu não acho que ninguém deva usar drogas. Quem nunca usou, nunca use. E quem usa, tente reduzir, né? Acho que isso é importante. Mas eu acho muito engraçado que a gente faz terrorismo sobre drogas. E acho super normal a gente ter na nossa mão um dispositivo desse que é cheio de drogas. Não drogas químicas, não são drogas que você consome, você fuma, você come, mas são drogas que você fica viciado, você perde sua vida nisso, né? Então, assim, eu felizmente descobri um aplicativo que você consegue bloquear os Reels do seu Instagram. Eu não tive por muito tempo TikTok, né? Eu nunca fui muito ficar usando TikTok, mas o Instagram realmente, como eu usava para conversar com os meus amigos, as pessoas, enfim, outras pessoas, é, eu, eu ficava viciado no Reels, né? Que às vezes eu abria o Instagram pra conversar com alguém, mandava uma mensagem, a abinha do Reels fica ali do lado, você só clica e fica lá perdendo horas da sua vida. Eu descobri um jeito de bloquear isso e pra mim foi uma salvação da minha vida. Me livrei de uma droga, né? Mas, enfim, eu acho que o objetivo quando eu faço um vídeo assim sobre um comentário é justamente que a gente possa promover esses diálogos e, de certa forma, incentivar mais pessoas a comentarem, darem suas ideias e que a gente possa discutir. Mas uma coisa que me enunciou, veio na minha mente quando eu li o comentário desse camarada, é que o, como eu falei, na forma como a gente enuncia, né, a morte, ele enunciou como essencial, eu não sei como inescapável, né, inevitável, não lembro exatamente como eu falei no vídeo, mas isso realmente muda a nossa forma de nos relacionar com esse objeto, né, no caso a morte, mas qualquer outro. Isso me lembrou de uma experiência que eu passei recentemente numa aula de probabilidade do meu curso, é, que o professor estava explicando sobre uma função chamada função esperança. A função esperança ela gera o valor esperado de um evento probabilístico, e o valor esperado é basicamente o que se espera que se tenha de resultado, digamos assim. Na prática, ela é a média dos valores ponderada pela probabilidade dos valores, né? Então, digamos, se eu vou jogar uma moeda, ela tem cara e coroa. Digamos que eu esteja apostando que vai dar cara. Se então cair cara, eu ganho um ponto. Se cair coroa, eu não ganho nenhum ponto. A questão é qual é o valor esperado da minha pontuação depois de jogar? O valor esperado é 50% de um mais 50% de zero, o que dá meio. Agora você fala, bom, mas se as opções são 1 e 0, como que vai dar meio, né? A questão é que quando você pega no longo prazo, você fala, eu vou jogar isso 10 vezes. Você pega esse valor, meio, multiplica pelo número de vezes que você vai jogar 10, então o valor esperado que eu tenha no final dessa jogatina é que eu tenha 5 pontos. Isso já é mais plausível, né? Que você jogue 10 vezes, 5 cai a cara, 5 cai a coroa. Mas um colega meu, ele ficou um pouco estranhando essa questão de chamar essa função que gera esse valor de função esperança, né? Porque esperança no nosso vocabulário cotidiano tem outro significado. Geralmente as pessoas falam em esperança sobre a expectativa de que as coisas deem certo, né? Então, assim, a minha esperança é que eu me forme e me torne um bom acadêmico, né? Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que esse é o caso mais provável, eu estou dizendo que eu quero que isso aconteça, né? A gente usa essa palavra, esperança, como querer que a coisa aconteça.
Então, eu queria evocar uma discussão acerca de fazer algumas definições para pensar sobre uma ética da esperança. Fazendo algumas definições bem breves, eu vou definir esperança exatamente como, dessa forma, digamos, matemática, assim, é o que você espera que aconteça, é o valor esperado do resultado da questão, né? Esperança que a gente espera que aconteça. E no caso, então, boa esperança é a esperança que é mais condizente com o que é mais provável de acontecer. Por exemplo, como eu comentei, eu sou tabagista e a minha esperança de ter um câncer de boca, ela é melhor, ela é maior do que a esperança de ter um câncer de boca do que uma pessoa que não fuma. Isso não significa que eu queira ter câncer de boca, no sentido tradicional, cotidiano de, de esperança, né? Não significa que eu queira mais que outra pessoa ter câncer de boca, mas significa que é mais provável, é o mais esperado. No caso, não que é mais esperado que eu tenha, mas é mais esperado que uma pessoa que não fuma, né? Portanto, eu defino boa esperança desta forma. Boa esperança é a esperança que é mais condizente com o que é mais provável de acontecer. E, por consequência, má esperança é a esperança que é menos condizente, né? Então, assim, se eu falar que eu vou jogar esta, esta moeda e eu espero que ela vire uma maçã, mesmo que eu queira muito comer uma maçã, essa é uma má esperança, porque não é provável, não, na verdade é impossível que eu jogue essa moeda para cima, ela cai e vire uma maçã, né? Então, boa esperança e má esperança eu estou associando à ideia de quão próximo é do que é mais provável de acontecer. Por consequência, dentre a boa esperança em si, né, a verdadeira boa esperança, ela independe do nosso julgamento acerca do que vai acontecer. Eu posso achar horrível ou maravilhoso o que vai acontecer, mas a boa esperança independe disso. Agora, a má esperança, quando ela ocorre, né, quando nós temos esperanças equívocas sobre as coisas, elas geralmente vêm por seja um excesso de otimismo ou um excesso de pessimismo. Então, aqui uma esperança otimista é que, independente da probabilidade das coisas acontecerem, é que ou menos dependente da probabilidade das coisas acontecerem, é a que é mais condizente com o que eu quero, né? Então, assim, se eu quero uma maçã, eu tenho a esperança otimista, uma má esperança otimista, de que eu vou jogar essa moeda para cima e vai cair, vai virar uma maçã aqui na minha frente. Então, um jeito que uma má esperança pessimista é uma esperança de que, sei lá, eu vou jogar essa moeda para cima, ela vai cair dentro do meu olho, eu vou ficar cego, e daí, sim, a chance disso acontecer é muito baixa, por isso é uma má esperança, mas ela é pessimista no sentido de que eu espero que o pior vai acontecer. É, E como eu havia comentado, geralmente as pessoas falam esperança no cotidiano no sentido dessa esperança otimista, né? Assim, independentemente do que é mais ou menos provável, espere sempre que vai dar tudo certo. E as pessoas falam isso num tom elogioso que sempre me deixou um tanto quanto preocupado, né? Tipo, por que que é uma boa coisa você esperar o melhor, né? Sempre esperar o melhor. Até que ponto isso não deixa você mais em situação de risco e te prejudica? Portanto, você tendo uma má esperança otimista, você diminui a chance de ter um resultado realmente bom. Porque, evidentemente, quando a gente enuncia as possibilidades das coisas, isso muda o comportamento das pessoas acerca das coisas. Se eu falo que existe um caso histórico disso, que é antigamente os médicos, quando uma pessoa nascia com síndrome de Down, eles advertiam os pais de que essa pessoa provavelmente não ia conseguir se tornar um adulto funcional, esta pessoa dificilmente arranjaria um trabalho, etc, etc. Né? Fazia uma série de esperanças pessimistas acerca da vida da pessoa com síndrome de Down. E em algum momento histórico, parou-se de fazer isso. Quando a pessoa nasce com síndrome de Down, as pessoas não pararam de dar essa advertência de que, não, as pessoas vão sofrer, etc, etc, etc. E esse mero fato de uma pessoa em uma postura de maior
respeito social, né? Um médico é uma pessoa que tem um prestígio social muito grande. O fato do médico parar de fazer essa anunciação aumentou a expectativa de é, pessoas com síndrome de Down. Então, assim, a esperança que nós temos acerca da coisa muda, inclusive, as chances dessa coisa, não por razões é, científicas, mas por razões da. As pessoas lidam com as informações depois de receberem. Isso pode acontecer tanto para é, esperanças pessimistas quanto para esperanças otimistas, né? Então, assim, é, até que ponto, se você fala para uma pessoa, um caso que me aconteceu recentemente, é, existem aqui na minha cidade algumas pessoas que distribuem aqueles panfletinhos de capitalização, né? Não sei o que cap, não sei o que cap, que você faz, transforma uma aposta enfim, eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu peguei um papelzinho desse de um cara que estava entregando e eu peguei só é, porque, enfim, o trabalho do cara é esse, né? Ele ganha conforme ele entrega os panfletinhos, então não tem por que eu não pegar o panfletinho, né? Não, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, mas na dele faz. Então eu peguei o panfletinho. E daí uma senhora me perguntou: Ah, você vai jogar? Eu falei: Não, não, eu não vou jogar, eu não gosto de aposta, essas coisas, etc. Mas ela falou: Não, tem que jogar, vai que você ganha. Né? Ou seja, ela estava me entregando uma esperança otimista. Agora, a esperança real, a boa esperança, é de que eu vou perder, porque né, as casas de aposta, todos esses sistemas de aposta, loterias, eles ganham justamente porque a maioria das pessoas perdem. Então, assim, no todo, quem sai ganhando sempre é a casa. Então, quando você vende uma boa esperança para as pessoas assim, uma boa esperança não, perdão, uma esperança otimista para as pessoas assim, você também pode botar a pessoa em risco, né? Você também pode prejudicar a pessoa. Você fala, não, jogue para vencer, jogue que você vai ganhar. Isso que você está falando não é uma verdade, é, mas pode colocar a pessoa na situação de risco e disfarçado de uma coisa boa, né? Porque as pessoas têm, eu sinto que elas têm essa visão de que não, a gente tem que sempre esperar o melhor das coisas, esperar que tudo vai dar certo. Mas e quando não? Não existe garantia nenhuma no universo de que você esperar que as coisas vão dar certo é melhor para você. Nesse sentido, eu acho que é muito mais sóbrio quando a gente avalia as coisas a partir do olhar da boa esperança, né? É, sim, de fato, eu tenho uma chance alguma de ganhar se eu jogar, né? Jogar no Tigrinho. Eu tenho alguma chance de ganhar, mas essa chance não é alta. Ela é, pelo contrário, é menor do que a chance de eu perder. Então, e existe também a chance de eu ficar viciado no jogo. Então é melhor que eu não jogue. Isso é uma ponderação que só é possível ser feita analisando as probabilidades reais da coisa, né? Analisando de maneira sóbria e não de maneira orientada por uma má esperança, única e exclusivamente pela arte do otimismo, né? É, então, assim, agora, infelizmente, às vezes o pessimismo também se disfarça de realismo, né? Às vezes as pessoas que geralmente são pessimistas, elas têm uma certa é, prepotência de falar, não, eu estou falando isso, eu estou sendo pessimista porque isto é a verdade. Mas agora, quando eu falo sobre isso, é, é, eu estou falando muito sobre verdade, né? E eu acho que nos nossos tempos, infelizmente, é, é, as pessoas perderam a noção de verdade. As pessoas estão indo num sentido de a verdade é uma mera questão subjetiva. Nós não temos como saber a verdade. É, e, portanto, cada um cria a verdade que mais lhe convém, que cai num sentido de uma má esperança, nesse sentido que eu defini agora há pouco.
Mas eu preciso aqui fazer, especialmente enquanto matemático, matemática é uma ciência sobre a verdade, então eu preciso aqui vir fazer a defesa da existência de verdade no mundo, né? Senão toda a matemática perde seu sentido, né? Não tem sentido a matemática se não existe verdade. Se esses números são só brincadeiras no papel, né? Não é isso. Essa matemática ela diz coisas do mundo. Quando eu afirmo que a razão entre a circunferência com o seu diâmetro dá π, isso é uma verdade da, da, das coisas. Né? Qualquer circunferência que você pegue terá essa propriedade, porque esta é uma verdade das coisas. É, então, assim, eu preciso vir aqui e fazer essa defesa da verdade. Como eu comentei, o camarada que eu citei no começo do vídeo, ele é nietzscheano. Acho que Nietzsche ele se afasta um pouco dessa tese da verdade, geralmente no sentido de a própria proposição de Nietzsche, né, Deus está morto, ela vai num certo sentido de Deus sempre se postou como verdade na mitologia católica, que é a mitologia, é, enfim, dominante do cristianismo, que é a mitologia dominante da nossa sociedade. Então, assim, geralmente Deus e a verdade são vistos como semelhantes. Então, quando ele fala que Deus está morto, que ele, de certa forma, ele também quer dizer que nós nos livramos dessas ideias de verdade. Existem muitos outros autores que vão nesse sentido, né? De não importa o que é verdade, o que importa é meramente como as pessoas lidam com as coisas. Mas eu preciso vir aqui e fazer uma defesa de que existe verdade. Eu preciso aqui postular isso como uma coisa que para mim é inconciliável com qualquer outra questão. É evidente que quando a gente discursa sobre as coisas, a gente imprime sobre elas as nossas intenções, mesmo que a gente não queira, mas eu contemplo que o conhecimento humano ele é um caminho que no limite chega a alguma verdade própria do mundo. Mas agora, quando eu afirmo que o conhecimento humano, ao longo do tempo, ele se aproxima de uma verdade do mundo, de tal forma que, com um limite do tempo tendendo ao infinito, o conhecimento humano chegará na verdade do mundo, para chegar numa proposição mais matemática, eu preciso enunciar também que existem muitas diferentes formas de que algo chegue em outra coisa, né? Existem muitos caminhos para tal. Então eu fiz aqui dois gráficos meramente a título de ilustração que eu vou colocar aqui. Eu fiz aqui, supondo essa linha branca mais destacada como a verdade do mundo. Você pode ver que a linha azul e a linha vermelha, ambas elas convergem, elas se aproximam dessa linha branca, de forma que se a gente prolongasse essas retas, né, esse gráfico ao infinito, aí em algum momento a gente chegaria numa sobreposição, né? Ambas chegariam nessa sobreposição. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver também que a forma como as duas chegam no infinito, ela é distinta. A linha vermelha, ela é oscilante, então ela não só chega mais rápido nessa verdade, mas ela também faz o favor de passar. Ela chega, passa e volta e depois tem que ficar nessa oscilação. Então, no caso, o convergir à verdade vem pela via de reduzir essas oscilações, no caso, deixar elas mais próximas, com umas ondas menores, até chegar na verdade, enquanto a linha azul ela faz uma aproximação mais lenta, mas ela não faz essa questão do passar, né, do exceder-se. E eu sinto que isso se relaciona com o que eu havia comentado das esperanças otimistas e pessimistas. Eu sinto que a esperança otimista ela nos leva a esta posição oscilante. A gente cria tanta expectativa, cria tanto movimento em sentido de algo que a gente passa desse algo.
E só depois a gente vai se dar conta que a gente tem que voltar para trás. Mas quando a gente volta para trás, a gente também volta com tanto ímpeto que a gente passa de novo. E depois tem que fazer novamente um contorno. E por mais que no limite as coisas se aproximem da verdade, é um dispêndio energético, é um esforço tão grande nesse sentido que a gente acaba passando do ponto. Enquanto a linha azul ali, ela representa uma aproximação que vai se desacelerando de tal forma que ela está sempre aproximando com muita suavidade. Que eu associo com essa postura mais pessimista, né? A pessoa pessimista, no geral, ela tem uma lentidão nas coisas que eu acho, pessoalmente, eu acho até mais sóbria do que uma postura exageradamente otimista. Acho que, evidentemente, no mundo as coisas são sobre mediações, então não dá para ter tanto ao mar quanto a quanto a terra, né? Então é, é importante ter uma certa dose de pessimismo e uma certa dose de otimismo, em sentido de uma esperança mais real, né? Se pautando pelo que é mais provável das coisas acontecerem. Mas enfim, eu acho que eu me prolongaria muito falando sobre esse assunto, mas já que o camarada fez o favor de citar um princípio físico, né, da conservação de massa, eu cito outro que eu percebo que o universo ele tem uma certa tendência a buscar estados de menor energia. Então eu acredito que essa questão da suavidade é importante. Eu acho que, inclusive, um dos meus maiores receios quanto a Nietzsche é esse excesso de vontade, de potência que leva a loucuras, para referenciar o próprio Nietzsche. Eu acho que é bom a gente fazer essas aproximações com muita suavidade, mas eu agradeço muito o comentário do camarada e espero que outros possam comentar e contribuir com as discussões. E é isso, muito obrigado.